A lidar com a verdade. É isso mesmo. Logo de manhã, fui fazer uma devocional com esse livro maravilhoso, super recomendo. E já tomei aquele chacoalho, né? Aprenda a lidar com a verdade. Como é difícil, né? Eu lendo hoje, sabe, Deus falou tanto comigo e a gente precisa estar sensível à voz do Senhor, que Ele fala com a gente a todo momento. Principalmente quando a gente está meditando a palavra, fazendo nossos devocionais. E vocês conhecerão a verdade vos libertará. João 8,32. A palavra de Deus é a verdade. E aprender a enfrentar a verdade em todas as situações é o caminho para a vitória. Aí me fez pensar, sabe, quantas vezes a gente dá desculpa, quantas vezes a gente colocamos culpa em qualquer outra coisa pra não aceitar que nós estamos errados, quantas vezes a gente dá desculpa pra abafar, né? A gente só tem que admitir, e às vezes a gente faz isso por impulso, nem percebe, mas a gente faz. Durante muitos anos, fui uma pessoa extremamente difícil de conviver, mas eu colocava a culpa pelos meus maus comportamentos nas circunstâncias e nas pessoas. Eu já fiz muito isso. Eu era totalmente incapaz de mudar, até que enfrentei a verdade de que o problema estava em mim. Precisamos reconhecer que o problema também somos nós. Eu tinha uma atitude negativa e era egoísta. Fui emocionalmente doloroso admitir que eu era o problema. Quando a gente deixa nosso ego, o nosso orgulho dói. Mas é para o bem, é para a libertação. Mas foi uma dor que me levou à libertação. É fácil vermos o que está errado com os outros, mas é muito difícil vermos como realmente somos. É verdade. Apontar os erros das pessoas são mais fáceis do que olhar para os nossos próprios. Dói mais olhar para nós e é mais fácil julgar os outros, né? E peça a Deus para revelar você a si mesmo. E as minhas orações ultimamente têm sido muito isso. Senhor, mostre em mim algo que ainda não notei, mas que para o Senhor não é agradável. E precisamos estar nessa comunhão com Deus. Aí aqui vai falar mais. Peça a Ele para lhe mostrar qualquer coisa a seu respeito que precisa mudar. Depois enfrente isso e deixe que Ele ajude a se libertar. Às vezes não, muitas das vezes precisamos nos libertar de nós mesmos. Deus quer nos libertar das coisas que nos atormentam. Mas isso não é possível se não encararmos a verdade. Se a gente ficar colocando sempre a culpa nas pessoas e não admitir nossos erros, admitir que nós também precisamos ser transformados, precisamos ser mudados, as coisas não vão mudar, né? Satanás é o pai do engano e da mentira. E é claro que ele quer que nos enganamos a nós mesmos, para poder nos manter no cativo. Gente, a gente tem que vigiar. Até naquelas mentirinhas que saem depois a gente pensa. Ou a gente tá tão acostumado a falar, a sempre encobrir alguma coisa, que às vezes a gente também nem pensa. Mas o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre, tipo, tô indo, mas nem sair de casa. Tipo isso. É mentira do mesmo jeito, tá enganando. Né? A gente tem que ser verdadeiro em todas as circunstâncias. Seja elas grandes ou as minúsculas. Ele fica aterrorizado com a verdade, porque sabe que quando encaramos a verdade, ele perderá o seu controle sobre nós. Cuidado para não colocar a culpa nos outros. Culpar os outros pelos problemas existentes é algo que começou com Adão e Eva no Jardim do Éden. E ainda existe hoje em dia. Muito. Mesmo que eu chegue atrasada a um compromisso, percebo que quero culpar alguém por me atrasar. Mas a verdade é que eu deveria ter administrado melhor o meu tempo. Se você estiver disposto a começar a buscar a verdade em todas as situações, crescerá espiritualmente, porque essa é a vontade do Senhor, que sejamos verdadeiros em tudo. Que deixamos o Espírito Santo nos conduzir. E o Espírito Santo nunca vai nos conduzir a mentir, a encobrir. Começará a experimentar mais liberdade e alegria do que nunca. Confie nele. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Peça a Ele para mostrar a verdade, confie que isso levará à liberdade. Hoje eu te convido a permitir que o Espírito Santo te guie, te conduza para a verdade, pro centro da vontade dele, que somos imagem semelhante de Cristo. Então, na Bíblia fala que temos que ser sim, sim ou não. Que o Espírito Santo fale no seu coração e você permita que ele te conduza para onde ele quer que você caminhe. E peça a Deus que se tiver algo em você, no culto, porque às vezes tem no nosso coração coisas que a gente nem sabe que está, para que ele venha te mostrar. Se você tiver que liberar perdão, se você tiver que esquecer, perdoar algo que te feriu, então deixa ele te conduzir pro caminho que ele quer que você siga. E escolha sempre a verdade, independente da circunstância.